Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa hoje está composto da doutora Márcia Plácido, doutor Luiz Fernando Plácido e doutora Ângela Beatriz da Silva. O primeiro debate que nós vamos ter aqui agora é essa nova... toda semana tem uma crise nesse país, né? Não passa uma semana sem crise, né? Que foi a criação, a confirmação da instalação da CPI da Covid para apurar eventual falha praticada pelo governo federal no andamento do combate à Covid, né? E ele esperneou, até parece que ele fez tentou fazer um lobby junto ao senador Cajuru, né? Eu acho que foi isso, né? E acabou dizendo mais besteira ainda, né? Esse homem, aquilo que eu disse no programa uns 2, 3 semanas atrás, esse homem calado é um poeta, né? Ele abre a boca, só diz asneira, né? Mas, inclusive hoje ele deu citou outra frase, que o Brasil está no limite e que nem um barril de pólvora, né? É só besteira, né? Não existe clima para golpe, não existe nada. E aí, o que é que os colegas acharam da confirmação da instalação da CPI? Né? Eu acho que vai apurar alguma coisa, na minha opinião. Ele está muito, como se diz na gíria, ele está muito cagado com a instalação dessa CPI que queria evitá-la a qualquer custo, né? Mas não conseguiu. Mexeu os pauzinhos, mas não teve jeito. Eu vou iniciar fazendo uma provocação ao diretor do programa. Mas pode ser feito. Aqui o programa é livre. Essa CPI tem 4 nomes que dão origem a essa CPI. A CPI começa com Sérgio Fernando Moro, com Deltan Dallagnol, passa por Jair Bolsonaro e termina em Eduardo Pazuello. Sim, mas o que tem a ver Moro e Dallagnol com crise da CPI da pandemia? Sérgio Moro e Dallagnol criaram o ambiente para que as eleições terminassem caindo no colo do Bolsonaro. Bolsonaro colocou Pazuello. Pazuello não levou oxigênio para a Amazônia. Puseram pessoas na fila com falta de oxigênio, sufocadas. Então tem uma corrente aí. Eu lamento dizer que estão querendo ver chifre em cabeça de burro. Eu falei que eu ia fazer uma provocação de início. Vou seguir. Então estão vendo chifre em cabeça de burro, porque o Dallagnol e o Sérgio Moro não tiveram nenhuma participação em gestão da pandemia, então acho que é uma ilação e acho que uma tentativa de responsabilização é até criminosa. Eu gostaria de dizer o seguinte, para o doutor Fernando, para a doutora Ângela, estamos juntos, todos nós, tal qual Moro e Dallagnol. Né? Então, eu tenho o mesmo entendimento do doutor Fernando, eu diria assim, que tudo isso começou... Não foi nem lá na 13ª vara suspeita, né? E uma vara que não era, na verdade, é o juízo natural para julgar determinados processos. Mas eu acho que tudo isso começou nos Estados Unidos, na CIA, no interesse, né, que tinham no nosso pré-sal, nas nossas riquezas, né? E o Sérgio Moro, sendo um soldado, né, dos Estados Unidos, juntamente com Deltan Dallagnol, conseguiram demonizar a política. Soldado dos Estados Unidos e inimigo dos petistas que ele botou na cadeia. Provavelmente inimigo, doutora Luiz, porque ele era o único juiz que o senhor mesmo diz que combatia a corrupção, que não é o papel do juiz. O juiz julga com equidistância das partes, né? E com paridade de armas entre as partes e com equidade. E condenando, condenando quando o criminoso subtraiu dinheiro público.
Sim, então está. Concluindo, doutora Luiz, ou continuando, eu diria o seguinte: o Sérgio Moro, como todo juiz parcial, e a sua parcialidade reside até pelo fato dele não ter, né, percebido, ou então determinado a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para julgar os processos do presidente Lula, que era o único adversário com a capacidade, né, de enfrentar o fascista genocida que é o Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Né, com a união do Sérgio Moro, dos Estados Unidos, da mídia, do MBL, do Vem Pra Rua e do pensamento tacanho, do pensamento reacionário, da sabugice do Sérgio Moro em relação aos Estados Unidos, eles conseguiram fazer com que boa parte da população, né, menos favorecida intelectualmente, né, a entendessem que esse juiz era um herói nacional. Né? Parafraseando, não, né? Não é que não era, ele é um herói nacional. Para muita gente. Parafraseando, doutora Luiz, o Fernando Pessoa, né? Estou farto de semideuses, onde estão os homens desse mundo, não é? Então, eu digo o seguinte: nós queremos, doutora Luiz, ainda esperançar, conforme eu e a doutora Ângela, o doutor Fernando sempre conversamos. É um verbo que nós vamos, né, é um substantivo que, na verdade, nós vamos transformar em verbo para que a gente saiba flexionar enquanto esperamos uma mudança desse país, né, enquanto esperamos que o STF se reacredite, enquanto esperamos que as pessoas percebam, né, que efetivamente o Sérgio Moro não só colaborou, como ele foi um agente, né, da destruição da nossa política, destruição da nossa economia, porque não foram 200 mil empregos da Odebrecht, né, foram 4 milhões de empregos, que significa 4 milhões de famílias na miséria. Então, tudo isso culminou, né, porque eles precisavam desumanizar o presidente Lula, tal qual os fascistas faziam, como os nazistas optaram, escolheram os judeus, os petistas foram os escolhidos pelo Sérgio Moro, foram escolhidos por esse fascismo institucional. Né? Então, assim, o presidente Lula personificou tudo isso, foi vítima de lawfare, né? Então, todo o judiciário, né? O judiciário, então, praticou lawfare contra o presidente Lula, foi instrumentalizado para que ele não pudesse participar das eleições de 2018. Hoje, nós vivemos esse inferno absoluto. Hoje, nós vemos as pessoas morrendo asfixiadas. Hoje, nós vemos aquele genocida nojento que é o Bolsonaro debochando da gente, debochando das pessoas, debochando do judiciário, porque quando se falou nessa CPI, ele ofendeu, né, o ministro Barroso, e diga-se de passagem, eu não simpatizo com o ministro Roberto Barroso, mas acho que ele teve, sim, a capacidade de fazer isso, até porque, né, assim, é um momento que nós temos que nos socorrer do STF e ele provavelmente não nos faltou em relação a esse momento que nós vivemos. Então, eu entendo que, sim, há necessidade, sim, dessa CPI. Eu acho que o Pazuello, sim, precisa urgentemente, né, prestar contas do que aconteceu, porque, diferentemente do que muitas pessoas dizem, essa cepa P1 veio de Manaus para Porto Alegre através dessas pobres criaturas moribundas que foram trazidas para cá, pela falta de oxigênio que existia em Manaus, pela falta de logística, né, do Pazuello, pela falta de sensibilidade, de empatia, de solidariedade, de competência desse governo ridículo que o Sérgio Moro ajudou a eleger, que fez parte, inclusive, desse governo podre, e hoje nós somos vítimas disso, dessa pandemia, dessa crise financeira, Sérgio Moro não ajudou econômica. a eleger Bolsonaro. Quem ajudou a eleger Bolsonaro foi o antipetismo. O antipetismo criado exatamente pelo lawfare, criado justamente pela antipolítica que foi criada lá na 13ª Vara, ridícula de Curitiba. Né? Então, assim, inclusive vamos e venhamos. Doutora Luiz, o senhor sabe que, embora o senhor entenda...
Uma vara criminal, vai mudar os destinos do país? Doutora Luísa, esta sim, que o senhor, que é um homem letrado, chama aquela pessoa abjeta que é o Sérgio Moro, o senhor acabou de dizer que efetivamente era um herói. O senhor que é um homem letrado. Imagina o resto da população. É o José Dirceu, é o Palocci, que são crias do PT. O Palocci, que o Sérgio Moro se utilizou daquele cachorro, que ele foi igual um cachorro da ditadura. Ele inventou coisas, ele inventou factoides sem prova alguma. Quem que foi cachorro da ditadura? Não, eu disse que ele agiu tal qual um cachorro da ditadura. Quem ele agiu? Disse o que o Ministério Público queria ouvir. O Palocci era o gestor, era o secretário de finanças da Dilma, do Lula. Aí está acima do agora, quando ele denunciou as falcatruas, aí ele é cachorro. Mas como que ele não tinha prova alguma, doutora Luísa? Sejamos, né, pelo menos, Márcia, nós aqui temos que ser criaturas, né, pensantes e transparentes. O Palocci, em relação às falcatruas e às fraudes, ele conhecia o cego do Mino e o rego sentado. Porque tudo passava por ele. Ele era o caixa, ele era o homem que gerenciava os recursos da falcatrua. Tá, doutora Luísa, ele falou um monte de barbaridades, um monte de inverdades, de falácias que foram aceitas, obviamente, não é? Foram aceitas no TRF4, né? E agora, hoje, inclusive, estamos vivendo um julgamento no STF, né? Que eu entendo que é um julgamento completamente, né, fora da curva, porque deveria, né, estar sendo feito isso na segunda turma, mas está no plenário, porque o Fachin, né, como diria o Lênin Streck, assim, na sua melhor jurisprudência faquiniana, levou para juízes que ele sabe que podem julgar da forma que ele gostaria que acontecesse, com o objetivo de limpar biografias em Curitiba, no TRF4, no STJ, e inclusive a dele. É esse o meu pensamento. Então, nós podemos agradecer esse momento horrível que vivemos a todos esses juristas, né, que colaboraram com todo o lawfare, que colaboraram com esse fascismo que existe hoje no nosso país, com esse pensamento retrógrado, com essas pessoas que são contra a ciência, pessoas que são a favor da morte do genocídio. O roubo da Petrobras, o roubo das estatais devia ter continuado. Vamos ver quanto custou essa operação. Quanto custou a Operação Lava Jato, doutora Luísio? Isso. Aos cofres públicos. Quanto ela evitou de sangria? Qual é a situação financeira do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol hoje? Assim, eles melhoraram sua vida financeira. E isso o senhor nunca coloca em questão. Vamos ouvir a opinião da doutora Ângela aí. A minha opinião é que a doutora Márcia está coberta de razão. E a minha esperança é que um dia o senhor enxergue o Sérgio Moro e o Dallagnol como eles são, e que o senhor tenha, né, condições de dizer que a Lava Jato foi uma decepção, como disse o ex-senador Roberto Requião, que esteve aqui a semana passada. Mas o assunto não era esse, né? Eu estou aqui para falar da CPI. Então, fala da CPI. Mas não se pode falar da CPI sem citar tudo que a doutora Márcia citou, porque graças a toda essa manobra, toda essa operação, que se elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro não é decepção, não é surpresa, não me surpreendo com o governo dele em nada, eu não estou decepcionada em nada, porque dele eu não esperava nada e dele não se tem nada. Infelizmente, eleger essa criatura, e logo em seguida veio, né, uma pandemia. Veio uma pandemia. Aí querer que um idiota administre uma pandemia. É como dar uma grande empresa para um idiota administrar. Não vai dar nada bom, não vai ter nenhum resultado positivo. Nós somos chacota no mundo inteiro. Isso é o de menos. Riam quem quiser rir. Só nós, o povo brasileiro, sabemos o quanto nós estamos chorando hoje.
por causa desse homem que está na presidência, pelas atitudes que ele tomou e pelas que ele não tomou. Né? Rir é o de menos, mas com isso, portas de comércio, de tudo, para tudo, estão se fechando para nós, uma atrás da outra. Na França, essa semana, estavam rindo na hora de decidir se iam parar com os voos para o Brasil e vice-versa, fechar os aeroportos para o Brasil, porque falaram como que a gente vai ter contato com um país que usa o kit preventivo. Daí foi uma risada, uma gargalhada geral. Não teve uma pessoa que estava ali presente que não riu, porque nós somos isso hoje, uma piada, mas é como eu disse, não importa que os outros riam, porque eles riem do kit da cloroquina e do kit preventivo, e nós choramos. Mais de 340 mil mortos, eu já nem sei mais quantos. Nós choramos que não temos hospitais, nós choramos porque um familiar talvez precise de um atendimento de urgência pelo SUS, e ele não tem esse atendimento porque a pandemia está sem controle, Os nossos hospitais estão fazendo o que pode, mas estão adiando tudo que é cirurgia, pessoas esperando. E o culpado da pandemia é o Moro e o Dallagnol, o culpado dessa pandemia. Olha, doutora Luísio, o senhor gosta de polemizar, né? Mas eu não vou entrar na sua discussão. Aqui em casa, aliás, a gente já nem fala em Moro e nem em Lava Jato, porque não adianta, a gente vê diferente, e a percepção, ela é uma assim da política, eu relato aqui, até bastante emocionada, que é uma coisa muito bonita. Eu não era uma pessoa interessada em política, nunca fui, né? E eu lembro que quando o Olívio Dutra compareceu, né, veio no nosso programa, de repente eu olhei para ele, assim, nós nos bastidores, e eu disse para ele: doutor Olívio, eu nem gosto de política, e eu não vou esquecer nunca, vou levar para o resto da minha vida, assim, a resposta dele, naquela humildade toda, em todo aquele conhecimento que ele tem. Ele disse: política é uma coisa muito importante. E eu comecei a pensar, e eu comecei a ler, e eu comecei a ter as minhas conclusões. Então, eu espero que um dia o senhor faça isso, né? E consiga construir uma visão mais realista. Mas eu sou totalmente a favor dessa CPI, que ela venha, mas venha com tudo, né? Com tudo. Contra o Moro e contra o Dallagnol também, né? Já vamos botar o Dallagnol e o Moro no meio aí. Que sejam punidos todos os culpados. Eu não acho que vão botar, né? Infelizmente, não. O Moro era o secretário era o ministro da Saúde, né? Por isso que ele é culpado também. Moro é o juiz, era um juiz medíocre que ficou famoso por causa da Lava Jato. Era um juiz medíocre, um juiz previdenciário, não desmerecendo o direito previdenciário, a justiça. Pandemia, o senhor vai deixar eu falar. Contestar as inverdades. Ele ficou conhecido, ele se autopromoveu com a Lava Jato. Porque se ele fosse um cara que quisesse, se ele fosse um juiz que quisesse realmente combater, né? Porque os políticos roubaram e roubaram bastante. Mas ele tinha feito isso muito discretamente, como eu sempre disse. Ele estava à frente da maior operação anticorrupção que esse país já viu. Isso. O povo brasileiro investindo e o Moro lá virado para os holofotes. Como PT... não passou que quando o Bolsonaro foi eleito, imediatamente ele jogou a toga e chutou a toga para ser ministro desse governo. Então, se ele não queria vitrine, eu não sei o que ele queria, doutora Luísio. E não fez porcaria nenhuma, desculpa a expressão, mas é isso, ele não fez nada. Ele foi um capacho de um idiota. Posso falar agora? Ele foi um jagunço de miliciano, doutora Ângela. Posso falar agora? E mais agora? uma coisa, enquanto juiz, ele mercadejava A vermelhada está toda ouriçada.
enquanto juiz, doutora Luísa, o mercadejava toga. Depois, enquanto ministro, queria ter as prerrogativas de magistrado. A vermelhada tem sangue, mas não tem sangue nas mãos, tem sangue nas veias. Exatamente. Nós somos vermelhos, doutora Luísa. Nós somos de uma militância da solidariedade, da esperança, da justiça social. E da mão boba também, né? Da mão boba. Não, nós não somos ladrões. E os nossos ídolos também não o são. Porque nem o seu ídolo conseguiu comprovar. O seu ídolo não conseguiu comprovar as acusações que existiam contra o presidente Lula. Nunca conseguiu comprovar nada. Inclusive, o Gebran disse no TRF4. Eu sei que a senhora é apaixonada pelo seu ídolo Lula. Agora, mas eu pergunto, nenhum petista meteu a mão no dinheiro público? Eu sou tão apaixonada pelo presidente Lula quanto o senhor é pelo Sérgio Moro. Então vamos fazer de conta. Uma coisa, vamos fazer de conta que só o Lula não roubou. No TRF4, o Gebran disse o seguinte: nas entrelinhas se percebe a denúncia. Não é? Quando eles foram confirmar e aumentar, inclusive, a pena. Isso é fundamental. E o Leandro Paulsen, que o senhor gosta muito também, disse o seguinte: se ele está sendo processado, alguma coisa ele fez. Então, doutora Luísa, onde há fumaça, processo onde há fumaça, completamente fora da curva, fora dos parâmetros legais. Então, eu lhe digo o seguinte: se o Sérgio Moro não conseguiu, com todo aquele aparato que tinha, demonstrar, através de provas, porque que o presidente Lula efetivamente tinha roubado, que tinha praticado peculato ou qualquer ato de ofício, ele não conseguiu demonstrar em momento algum, e foi, inclusive, uma inversão do ônus da prova, porque era o acusado que precisava provar a inocência e não o Ministério Público demonstrar a culpa. Por isso que ele foi condenado, né? Tá, mas deixa eu falar um pouquinho. É por isso, pelo lawfare. Os vermelhos estão tomando conta aqui da tribuna. Os vermelhos estão tomando conta e estão deixando aquele... O senhor vê, né? Esse programa era um programa de... As pessoas todas que participavam eram da direita. Extrema direita, direita. Os vermelhos estão tomando conta do programa e querem tomar conta do país também. A gente tem força, né? Os vermelhos quando estávamos à frente do país, doutora Luísa, saímos da linha da miséria. Hoje voltamos para a linha da miséria depois da Lava Jato. Então, a Lava Jato, então, é o maior problema do Brasil. Não devia ter sido instalado. Devia estar lá o barulho. Representou os Estados Unidos dentro do Brasil, fez acordo com os Estados Unidos, com a Suíça, tudo ao arrepio dos órgãos superiores. Doutor, eu só vou contar um episódio que aconteceu, de fonte fidedigna, que durante a gestão, inclusive, do presidente Lula. Quando foi um partido lá e pediu para manter, eu não sei qual dos diretores, porque a diretoria da Petrobras era dividida, né? Essa é do partido tal, essa é do partido do Cicrano, ou seja, era feito um loteamento das diretorias da Petrobras. Bom, foi um diretor, um presidente de partido, o representante do partido, pedindo para manter um certo diretor, que eu não lembro qual deles agora. Passada uma semana, pode ter sido, não vou aqui citar nome, era um diretor de abastecimento de alguma coisa lá. Aí veio uma semana e pediu, eu quero que seja mantido lá esse diretor lá nessa diretoria da Petrobras. 10 dias depois apareceu o presidente ou representante legal de um outro partido, um partido adversário. Olha, eu queria pedir que permanecesse o mesmo diretor que havia sido pedido pelo outro partido. Eu queria que ele fosse mantido lá na diretoria dessa Petrobras. Depois que eles saíram, dizem que o Lula comentou com seus assessores: esse diretor deve estar roubando pra caramba, porque para contentar 2 partidos de oposição é porque o dinheiro é grosso lá que sai de propina. Ele dizendo... Posso fazer 3 observações, doutora Luísa? Pode, até 4.
Primeira observação, eu gostaria da fonte. Eu sempre lhe mando a fonte, eu lhe mando, né, as informações que eu tenho. Segunda observação que eu gostaria de fazer. O senhor disse que o presidente Lula falou ipsis literis, este diretor deve estar roubando muito. Ou seja, ele não tinha conhecimento se estava ou não. Certo? Porque, não, mas o Lula é muito esperto. O Lula é muito esperto. Deve estar, segundo as suas palavras. O Lula e é tão esperto. A terceira observação, que o presidente Lula sempre comentou isso, e o senhor deve até ter ouvido nos depoimentos que ele deu para o seu ídolo, que o senhor ama tanto, Sérgio Moro. Não é tanto assim. Que o senhor é apaixonado. Não bota palavras na minha boca. Eu nunca disse. Então, assim, o presidente Lula sempre observou, inclusive nos depoimentos, que os presidentes, eles eram todos de carreira, né? Então, assim, essas pessoas eram de carreira, mas era intimidade do presidente. O funcionário de carreira não é ladrão. Eram pessoas que estavam há mais de 30 anos dentro da Petrobras. Não é ladrão. É? Quem? O Lula é tão perspicaz, ele é tão inteligente que chegou a essa conclusão. Um partido quer, o outro, que é adversário, também quer o mesmo, porque ele está dando dinheiro para os dois. O Lula é muito... Então, para o senhor ver que assim, Lula, deve estar. Então, o presidente Lula não dá para usar a teoria de domínio do fato aqui. Bom, agora eu posso falar alguma coisinha, então? Por favor. Para a esquerda, para a bancada esquerdista aqui, né? Para os vermelhinhos, então a CPI e essa crise da pandemia deve-se ao Sérgio Moro, ao Dallagnol, ao Pazuello e ao presidente, esse presidente que está aí, que não disse a que veio. Né? Então, ele disse que veio para desfazer tudo que o PT tinha feito. Daqui a pouco a esquerda vai inventar que o Sérgio Moro e o Dallagnol trouxeram a Covid lá da China para cá. Eles introduziram o vírus aqui. Só para lhe corrigir, a esquerda gosta de martelar com... Quem gosta de inventar esse presidente que está aí. Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o PT tem esse... Foi tanta água, né, que até o processo... Bate, aí depois a água acaba furando... Doutor Luiz, essa sua defesa aí, porque isso, porque daí o Lula teria dito, não sei o quê, eu vou usar uma expressão sua. Isso aí é bem conversa mole para boi dormir. Agora, eu não acredito Vocês notaram que com o desmantelamento da Lava Jato, a corrupção tá continuando. Os caras pensaram o seguinte, olha, a Lava Jato que estava botando gente na cadeia está indo para o espaço, vamos continuar metendo dinheiro público. Agora estão metendo dinheiro dos recursos da Covid, lá no Pará, lá um secretário lá que até parece que é gaúcho, roubou não sei quantos... Se elegeram um presidente, doutora Luiz, que até nota fria de gasolina botava quando era deputado. E nós temos que dar nome aos bois, gente. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é santinho. A gente não pode mais dizer rachadinha, é peculato. Eu não estou dizendo que o... Não é uma cultura, é crime. É peculato. Não, eu não estou dizendo que esse presidente não tenha responsabilidade pela pandemia. Era ele o gestor maior. O presidente é que tinha que ter assumido o comando dessa pandemia e centralizar um comitê de gestão em Brasília e controlar, inclusive, orientar todos os estados. Né? E não fez porque é incompetente. Agora, atribuir responsabilidade a Moro e Dallagnol pela crise da pandemia me dá vontade de rir. Não é só da pandemia, pela crise geral do país. Isso. A culpa dele não é pela pandemia, doutora. Ele acabou. Então dele foi o Sérgio Moro e o Dallagnol acabaram com a corrupção que havia, a corrupção endêmica que havia na Petrobras. Eles acabaram e então automaticamente estariam prejudicando a economia.
Então, vocês queriam que deixasse... Acabaram com a corrupção na Petrobras e acabaram com a Petrobras e acabaram com a nossa engenharia e acabaram com os empregos e botaram o genocida no poder. Então tudo tinha que ficar como... quer mais? É pouco? Tudo tinha que ficar como antes no quartel de Abrantes, ou seja, vamos roubar a Petrobras, vamos deixar a Petrobras em sucata, e o dinheiro grosso está entrando, o dinheiro grosso está entrando nos nossos lados. Mas esse presidente que está aí... É isso aí. A esquerda pensa... a esquerda, quanto mais bagunça tiver no país, mais interessa a ela. A esquerda foi perseguida por essa gente. Bom, o único erro que eu entendo que o Sérgio Moro cometeu, o único erro que eu entendo, é ele ter abandonado a toga, porque ele devia ficar lá para botar mais corrupto na cadeia. Para continuar mercadejando, né, doutora Luiz? Bom, a senhora que está dizendo, né? Eu não. Eu digo isso, doutora Luiz, eu tenho certeza disso. Eu não preciso ter provas, porque atualmente basta convicção. Bom, então ele devia ter continuado com a toga para botar mais gente na cadeia, ia botar mais gente na cadeia. O único erro que ele cometeu foi aceitar esse convite do Bolsonaro. Ele foi vítima de um estelionatário. Eu acho que o Bolsonaro deu um estelionato nele, prometendo mundos e fundos, e depois, na verdade, o objetivo do Bolsonaro era só angariar voto com a indicação do Sérgio Moro. Então ele mercadejava mesmo, porque o Bolsonaro ofereceu coisas para ele e ele ia aceitar. E isso não é mercadejar? Que coisas que ele ofereceu? O senhor disse. O Bolsonaro ofereceu coisas para ele e ele acreditou. Não foi o que o senhor acabou de dizer? Só um pouquinho. O senhor acabou de dizer isso, doutora Luísa. A senhora está desvirtuando as minhas palavras. Ele não ofereceu coisas. Ele ofereceu ampla gestão da pasta do Ministério da Justiça. E, na verdade, a gente viu que ele começou a se intrometer tanto é que se intrometeu na mudança da polícia. Mas ele ofereceu em troca de quê? Como? Ele ofereceu em troca de quê? Não, ele ofereceu gestão ampla e autônoma para ele no Ministério da Justiça. E não cumpriu. Ele não cumpriu, o Sérgio Moro pediu o boné. E bem que ele fez, tinha que ter pedido mesmo o boné. Então, ofereceu em troca da desumanização de uma pessoa. Então ele pagou depois, então. Sim. Ele fez um ajuste. Com cargo e a promessa, ele fez um ajuste de um cargo de ministro da STF. Ele fez um ajuste antes do Sérgio Moro. Olha, tu derruba, não deixa o Lula ser candidato, tu vai ser meu ministro, etc. e tal. Então foi tudo alinhavado antes. Doutora Luísa, isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. 17 de abril de 2016, tá? O dia que foi votado aquele impeachment da presidenta honesta. Num domingo que a Globo parou tudo para transmitir. Falando nisso, hoje eu vi uma afirmação do Michel Temer dizendo que a Dilma era super honesta. E eu até acredito. Só que ela não enxergava. Claro que sim, só que ela não enxergava. Só que ela não enxergava os seus os seus comparsas roubando. Ela era muito tapada. Roubando doutora Luísa, no dia 17 de abril, tá? A Globo parou tudo já, porque isso já vinha sendo urdido há muito tempo. A Globo parou tudo, toda a sua programação, para transmitir ao vivo aqueles votos ridículos dessa gente ridícula, né? Contra a presidenta Dilma, contra a mulher honesta, né, para nos colocar nessa situação que nós nos encontramos hoje, que é como a doutora Ângela sempre diz, assim, vamos tirar a Dilma porque o Brasil vai quebrar, vamos, né, fazer a reforma trabalhista que o Brasil vai quebrar, vamos fazer a reforma, né, da Previdência porque o Brasil vai quebrar. É como a doutora Ângela disse que viu, né, em um meme, se não me engano, que, né, o Brasil quebra e requebra também, né? O que o Eduardo Cunha falou a ser o último a votar? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Porque ele sabia que o Brasil estava sendo entregue para esses fascistas, para essa extrema-direita burra. Doutora Luísa, é diferente. O senhor é uma pessoa da direita cheirosa. É diferente dessa direita burra, pergunta horrorosa, chucra. Para os três da bancada esquerdista aqui.
Vocês queriam que a Lava Jato não existisse, que continuasse a Odebrecht, a UES, essas empreiteiras todas safadas, continuasse roubando, sangrando os cofres dos países. Vocês queriam isso? Eu gostaria que quem estivesse roubando fosse preso, não que a empresa fosse presa. Tá, mas ia ser preso por quem? Se não fosse pela Lava Jato? Não, Luísio. Pela investigação pela Polícia Federal, não por um juiz suspeito que nem esse Sérgio Moro. Mas a Polícia Federal investigou. Que a Operação Lava Jato tivesse sido uma operação honesta. Botou gente na cadeia. Para botar quem quer. Mas o seu objetivo é só esse, é só o punitivismo. Recuperou bilhões de dólares que estavam no exterior. Para fazer manobra política. Gastou quanto? Mas gastou quanto para recuperar isso? Não, na verdade, vocês estão querendo atribuir a eleição do Bolsonaro à Lava Jato e Sérgio Moro. Eu não duvido que ela tenha contribuído, porque já havia uma ojeriza, já havia assim, um antipetismo terrível contra o PT, que em 14 anos de governo encheu os bolsos dos seus correligionários, e estava sangrando os cofres. Olha, se eles continuam sofrendo... Por que a Lava Jato não eles pegou continuassem sangrando os cofres do país, o país teria morrido de anemia. Por que o Aécio continua numa boa? O Aécio foi encontrado dinheiro no o Aécio é um morto-vivo. Milhões no nome dele. O Aécio é um morto-vivo. Doutora Luiz só vai acreditar que o Sérgio Moro é suspeito se o próprio Sérgio Moro falar para ele, eu agi com suspeição. Se qualquer pessoa no Brasil inteiro falar, ele não vai acreditar. A versão da esquerda era só para um lado. Mas ele não acredita. Eu vou citar Doutora agora... Luísio, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o Sérgio Moro julgasse a si mesmo e o seu bando, que são os procuradores, pela própria régua, ele mesmo decretaria a prisão dele e dos procuradores. Na verdade, eu entendo que o que se criou nesse país com a Lava Jato e com a eleição do Bolsonaro, nós hoje estamos divididos em 3 blocos. A esquerda, o bolsonarismo, 1/3 de bolsonarismo, 1/3 da esquerda e 1/3 que está ali só espiando como é que a coisa acontece, no qual eu me integro nesse terço. E, na minha opinião, esse terço é que vai decidir a próxima eleição. Que é conhecido como a direita cheirosa, doutora Luiz. Em cima do muro. Tá, e o Bolsonaro é a direita de quê? Qual é a direita? A direita chucra, burra, fascista. Olha que tomate também voa no muro. Eu sou a direita, eu que sou do 1/3 que não é Bolsonaro nem petista, eu sou dessa direita. Então, eu sou, como dizia o doutor Demerval Trajano, eu sou pelo Brasil. Doutora Luiz, eu vejo um candidato que é pelo Brasil, que é o presidente Lula. Porque o Bolsonaro não é pelo Brasil. Os pecados dele foram perdoados pelo Papa. Os pecados dele não foram comprovados, doutora Luiz. Não. O Papa nunca não foram comprovados. O sítio de Atibaia caiu do céu. O triplex. O triplex foi uma nós temos que falar do Bolsonaro. Mas estamos falando do Bolsonaro. Dessa pessoa que agora está não falar mal do Bolsonaro. O Bolsonaro agora, eu estou falando mal do Bolsonaro. Esse incompetente agora está apregoando que o Brasil está no limite e que parece um barril de pólvora, dando a entender eventual golpe. Se ele tentar eventual golpe, vai preso, vai ser preso pelos militares, e aí vai assumir o Mourão. Duvido, o Brasil não tem condições de golpe neste momento. As instituições militares estão coesas em não se miscuir na atividade política. Se houver uma balbúrdia entre o executivo, entre os demais poderes, ele prende Bolsonaro e aí a coisa entra no eixo. Mas o senhor não acha, doutora Luísio, que é sempre um bode na sala?
Por exemplo, o Barroso, né, teve a capacidade, então, de determinar que fosse realizada essa CPI. Tudo bem. Aí o Bolsonaro vem, né, daí eles colocam aquele áudio do Cajuru, né, falando que tinha também que entrar com pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né, ele sempre coloca o bode na sala. Daí, tudo bem, o Cajuru disse que tinha já entrado com um pedido, né, que fossem, então, incluídos estados e municípios. Caiu para o Cássio Nunes Marques, o nosso conhecido Cássio com K, né, que se transformou num anão perto do Gilmar Mendes e demais ministros. O que aconteceu? A gargalhada que o Bolsonaro deu quando tomou conhecimento que o Cássio com K, que era o relator desse pedido. Então, gente, assim, ó, ele debocha da gente, na cara da gente, em rede nacional, ele fala para o gado dele ali, né, na frente do Palácio do Planalto, né, debochando o tempo inteiro, gente. E assim, ó, daí o que eu acredito? É só o que ele sabe fazer. Tentando mudar de assunto. É só o que ele sabe fazer. Aí ele tem que debochar. Ele tira o foco, né? Ele tira o foco quando a crise é muito grande, ele tira o foco. A incompetência para fazer uma gestão com o presidente é zero. Mas ele foi assim como deputado. Ele sempre tirava o foco, ele sempre queria Pois por que o povo votou nele? Por que o povo votou nele? Porque o petista, o povo estava com o petismo até aqui o pescoço. Quantas vezes ele foi eleito deputado? E depois tem o seguinte, não vem para cá com conversa. Não foi só a Lava Jato que houve a falcatrua do PT, foi o Mensalão também. Que foi outra criação, inclusive, doutora Luísio. Comprava os votos dos deputados para aprovar os projetos dele. Pois é, e o senhor sabe, o senhor tomou conhecimento... E de onde é que saía o dinheiro do Mensalão? Das empresas públicas. O senhor é um estudioso do Mensalão, doutora Luísio. Da Caixa Econômica. O senhor sabe que o Roberto Jefferson foi preso, né, pelo fato de não ter conseguido demonstrar, né, que efetivamente, né, parlamentares haviam sido pagos. Então, doutora Luísa, eu penso assim, eu gostaria até, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque essa semana a mídia estava em polvorosa, porque o Joaquim Barbosa ressurgiu, né, dos pântanos, e parece que ele gostaria de fazer uma composição com o presidente Lula para tirar o Bolsonaro do poder. Eu espero que o presidente Lula jamais, em tempo algum, pense em se aliar a essa pessoa que também serviu, né, ao lawfare, que também serviu para desconstruir as pessoas, que também serviu, né, para desmontar tudo que estava sendo construído a nível, né, de projeto social, de projeto Vocês viram nação. que o Lula, vocês viram naquela entrevista que o Lula deu lá para aquele jornalista lá, o Azevedo, como é que é? O Reinaldo Azevedo, que ele já está pensando em privatizar. Olha, já está mudando. Não disse isso, o senhor assistiu e eu também assisti. Privatizar ou transformar em economia mista. Muito importante. Doutora Luísa, o senhor está sempre reclamando do Banco do Brasil, que tem que privatizar. Da Caixa Econômica Federal também. Lixo, da Caixa Econômica Federal, são cabides de emprego. Banco do Brasil, Caixa Federal, são cabides de emprego. O senhor viu o que o senador Requião falou na semana passada? Que quando do começo do governo do PT, que, né, era 5% de capital privado, então, que existia, né, no Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista. Que hoje, né, o Estado tem menos de 50%, aliás, bem menos, se não me engano, 20%, que o restante todo foi vendido em ações. Acho que tem um equívoco. A economia mista, o Estado tem o controle acionário da empresa. Segundo o senador Requião, aí ela tem mais. Ela deixou de ser economia mista. Exatamente. Então, pode-se dizer, de acordo com os dados que foram fornecidos pelo senador Requião,
que foi privatizado. Então, o senhor deve estar reclamando de um banco privado. E se foi o PT que assim o fez, o senhor deveria até pensar com mais carinho, né, na próxima eleição em votar no PT, porque está colocando à venda, né, ações de bancos que antes eram estatais. O que é que vocês acharam do discurso do Lula quando ele disse que vai privatizar ou transformar em economia mista várias empresas? O que vocês acharam? Eu fiquei muito preocupada. É um aceno ao mercado, né? É um aceno ao mercado, como ele fez na primeira eleição dele, que ele se tornou mais flexível para conquistar outros partidos para fazer uma aliança. Claro, é um aceno ao mercado, fazer uma aliança para no próximo governo também meter a mão no dinheiro público. Doutora Luiz, eu acho que o presidente... Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acho que esse aceno ao mercado é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque eu gostaria de ouvir do presidente Lula, que estava dando entrevista para um liberal, né? Que é o caso do Reinaldo Azevedo. Eu gostaria de ouvir pela boca do presidente Lula o referendo revogatório. Era isso que eu queria. Eu acho que se não houvesse, se o Lula tivesse sido eleito, tivesse podido ter se candidatar, e se fosse eleito, bem entendido, não sei se ele seria eleito, eu até acho que ele teria feito um governo melhor do que esse governo que está aí, mas, em compensação, o dinheiro público continuaria sangrando dos cofres públicos pela corrupção. Doutora Luiz, teríamos nem um terço dessas que mortes o senhor ainda acredite. Como? Não teríamos nem um terço das mortes que aconteceram pelo Covid. Bom, tudo bem, até concordo. Mas não sei se essas verbas da Covid não ia ser desviada para os políticos falcatruas da esquerda. Doutora Luiz, o senhor sabe que eu estava assistindo. Os políticos petistas são tudo santinhos, são tudo anjos. Os políticos do petista são tudo anjos, são tudo anjinho que vieram lá do céu. O senhor vai ver o que essa CPI... Eles não têm pecado nenhum. Nunca meteram a mão num centavo. Doutor Luiz, o senhor sabe... Eu quero saber com essa CPI por que essa fixação com a cloroquina que o Bolsonaro teve. De comprar a cloroquina dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos já nem estavam mais usando, né? Por isso que vendeu, né? Porque já estava comprovado que não tinha eficácia comprovada, né? Então, assim, é uma das primeiras coisas, assim, o quanto ele investiu nesses kits preventivo que ficou aí vendendo o prefeito, né? É uma das coisas, assim, eu quero ver quanto dinheiro que deve ter rolado com a cloroquina. Isso sim. Não é nem que ele teve ele teve em Chapecó na semana passada e o prefeito de Chapecó também é a favor do kit preventivo. Ele teve 2 vezes em Chapecó em uma semana para usar a máquina da prefeitura de Chapecó para incentivar o uso do kit preventivo. Eu acho que, em função dessa CPI da pandemia, eu acho que o Bolsonaro vai sair totalmente desmoralizado, né? Vai ficar definido a sua total incompetência para gerir os destinos da nação, principalmente numa época de pandemia. Ele vai sair chamuscado. Acho que a chance dele para a reeleição é remota. O Lula, que já se lançou candidato, tem grande chance de ser eleito, e acho que, na minha opinião, pode ir para segundo turno ele e um outro candidato que representa aquele terço que não é PT nem bolsonarista. E acho que esse candidato que vai competir com Lula tem mais chance de ganhar essa eleição, porque ele vai ter mais condições de captar votos do Bolsonaro do que o Lula captar votos desse terceiro candidato. Porque mas, doutora Luiz, o presidente Lula está à frente em todas as pesquisas, em todos os cenários. Segue o líder, doutora Luísio. Já temos um presidente para 2022, então, né? Doutora Luísa, só com esse 30% de eleitorado que o PT tem. Não, doutora, depende do julgamento do STF de hoje, né? Depende do julgamento do STF de hoje. Isso aí, se existe... Não, e tem uma... Doutora Luísio, o presidente Lula, vamos usar uma expressão pesquisa muito comum. encomendada, pesquisa falcatrua.
Não, doutora Luísa. Doutora Luísa, sim, ó, vamos utilizar uma expressão que tem sido muito divulgada, né? Que era o cancelamento. O presidente Lula foi cancelado na mídia, né? Nessa mídia corporativa. O presidente Lula só tinha espaço na imprensa livre. A imprensa Depois também, que o presidente a Lula deu essa imprensa é entrevista para o culpada, Reinaldo a Azevedo... imprensa é culpada de todos os males. Doutora Luísa, a imprensa é muito importante, que se não fosse a imprensa, nós não saberíamos nem o número de mortes que estão acontecendo. Mas isso, agora também a imprensa, o senhor sabe que a nossa imprensa corporativa tem lado e ela serve aos interesses do mercado. Tanto que até agora eles não mostraram a verdadeira face do Sérgio Moro. Eles são contra o Bolsonaro. Então, por isso, eles colocam, né, tudo o que aconteceu com o Bolsonaro. Durante toda a investigação, né? Investigação agora da Petrobras e coisas do gênero, tinha, né, dutos largando dinheiro. Agora, na CPI do Covid, eu acredito que isso também venha a acontecer. Mas quando eles falam na Lava Jato e no dinheiro todo que foi gasto, no enriquecimento de pessoas que participaram, que tiveram protagonismo da Lava Jato, eu também gostaria que esses dutos mostrassem todo o dinheiro que deixou de entrar no Brasil, que mostrasse todo o investimento que deixou de acontecer, todo o desemprego e toda a quebradeira da economia. O Brasil foi elogiado no mundo inteiro pela coragem de colocar políticos de expressão na cadeia. O mundo todo elogiava isso. Aí, daqui a pouco, vem lá o desmantelamento através de hackers que invadiram a privacidade do cidadão brasileiro. Vocês gostariam de ter o seu celular invadido, hackeando... Não tenho nada para esconder. As mensagens lá, dizendo para o marido: oi, meu amor, tô com saudades, volta para casa. Isso ia cair na mão desses bandidos. Eu não tenho o menor problema. Vocês gostariam? Gente, assim, ó, eu entro, ó, eu simplesmente, assim, eu sou uma criminosa, o que acontece? Eu vou invadir uma propriedade. Né? No momento que eu invadi esse domicílio, né, que eu entrei nesse domicílio, né, que eu cometi essa invasão de domicílio, eu presenciei e filmei um assassinato. Né? Então, daí vai uma outra pessoa para a cadeia, né, como autora daquele homicídio. Porque a prova que eu consegui, né, que foi de uma forma criminosa, porque eu invadi uma propriedade, ela não serve para inocentar, então, determinada pessoa? É isso, doutora Luísa? Doutora Márcia, o Lula, eu tive uma... Não, doutora Luísa, eu quero que o senhor me responda. Eu tive uma tremenda decepção quando o Lula, na ocasião que o Evo Morales invadiu a Petrobras lá na Bolívia, né? Na Bolívia. Isso. Invadiu lá e tomou conta da Petrobras, o Lula bateu continência. O presidente Lula não precisava ter feito. Ele tem direito de fazer isso. Se é um presidente cunhudo, pegava o seu exército e retomava lá a invasão da Petrobras. Nós somos, doutora Luísa, da pátria grande. A pátria grande, da América Latina. Se nós não nos protegermos, para roubar quem é que vai nos proteger? O imperialismo norte-americano? Quanto mais possível, melhor. A pátria grande. Ou seja, nós somos da pátria grande. Quanto mais dinheiro da corrupção vier, melhor para a pátria grande. Não, o senhor sabe que não é, e o senhor sabe que sabe. Está chegando. Só quero fazer uma observação, doutora Luísa. Rapidinho, e graças à Operação Lava Jato, graças a esse presidente genocida, né? Que o PT botou lá. Uma expressão muito interessante, que a nossa posição hoje, a visão que as pessoas têm no exterior a nosso respeito, está mais ou menos a 4 dedos abaixo da cola do cachorro. Eu só queria fazer uma pergunta, antes de encerrar a pergunta, para os 3 esquerdistas aqui. Se, num eventual segundo turno, estivesse Bolsonaro, Ciro Gomes ou qualquer um outro, vocês votariam em quem? Ciro Gomes? Eu não gosto do Ciro Gomes, mas eu votaria no Ciro Gomes. Eu não votaria no genocida. Então, por exemplo, aquela informação que eu afirmei no início procede. Nós temos 1/3 de bolsonarista, 1/3 de petista e aquele terceiro grupo no qual eu me enquadro,
né, que eu não sou Bolsonaro, eu sou pelo Brasil, então confirma aquela minha ideia, que vai ganhar o candidato que conseguir angariar mais votos, do PT ou do Bolsonaro. Considerações finais. O mundo inteiro que a CPI puna a quem tem que punir, ou seja, o Jair Bolsonaro e o Pazuello. Isso, com esses dois eu concordo. Agora, tira dessa barca Deltan. Mas eles não podem ser incluídos na CPI. Não tem nada a ver com o peixe. Eles não têm nada a ver. Eu digo que eles são culpados, mas não podem ser incluídos na CPI. Eles não estarão na CPI. Quem mais? Não é debate. Eu só quero lhe dizer, que eu não quis lhe interromper, que o mundo aplaudiu, porque nós estávamos prendendo grandes políticos, mas o mundo inteiro também sabia que tinha preso político no Brasil, o que nos envergonha muito. Também. Não tinha. Não é eles diziam no exterior que o país teve a coragem de prender um ex-presidente. Ele não consegue não contestar. Não é... Tá. Vamos lá, doutora Márcia. Consideração final, ele tem que contestar. Ele briga. Ele é doutora Márcia. Eu espero que essa CPI vá adiante. Eu espero ainda ver o Bolsonaro, o Pazuello, o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, todos eles presos pelo que eles fizeram no Brasil. Eu espero que possamos esperançar. Eu espero que a população brasileira tenha de novo dignidade e que sejamos novamente protagonistas. E espero que sejamos como o povo da Bolívia, que conseguiu botar a correr os golpistas, não é? E colocar de volta... E o Lula baixou a cabeça e disse, não, eles têm razão, tem que invadir mesmo. O Lula sempre gostou de invadir terra. Doutora Luísa... Não, o presidente Lula queria a reforma agrária. Que todos nós aqui queremos, eu acredito. Justiça social. Por que ele não implantou a reforma agrária? Por que ele não implantou? Ele fez tudo, que nunca teve tantos assentamentos como no governo do presidente Lula. Coitadinho. É que a invasão a reforma agrária não dava dividendos de propina, né? Bem, eu espero, né? Eu espero que essa CPI da pandemia apure quem efetivamente tem alguma... a responsabilidade sobre essa gestão terrível, caótica, e que se puna adequadamente. Agora, vamos punir quem efetivamente tomou essas medidas. E o Sérgio Moro, a única coisa que fez, o único responsável, a única culpa dele foi assumir o ministério, porque ele entrou no baile de político sem usar perneira. Bem, dito isso, eu entrou num baile de cobra. Porque ele mercadejou a toda. Ele entrou num baile de cobra e sem perneira. E aí foi picado e deu estudo. Mercadejou a toda. Eu agradeço, então, aos participantes aqui da nossa bancada e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhe peço que nos aguarde até o programa da próxima semana. Obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis.